E aí, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre string. String é um conjunto de caracteres alfanuméricos, ou seja, uma variável do tipo string ela pode conter caracteres textuais, numéricos e especiais. Para declarar uma string, basta inserir um valor entre aspas. Vamos declarar uma string aqui. var s vai receber, entre aspas, simples ou duplas, você coloca a string. Esta é uma string com aspas duplas. Agora que eu declarei uma string, eu vou exibi-la dentro deste parágrafo lá no meu HTML. Por isso, eu coloquei aqui um ID chamado MSG. Então, eu vou buscar esse elemento P através do ID. Primeiramente, vou declarar a variável chamada P, mas pode ser qualquer outro nome. Document.getElement. Então, vou buscar um elemento pelo ID. getElementById. O ID do elemento que eu defini lá através da propriedade id é MSG. Então agora eu tenho o parágrafo nesta variável. Uma vez que eu tenho um parágrafo, eu vou modificar o seu valor através do inner.html. Então o parágrafo vai receber o valor da string. Se a gente atualizar aqui o navegador, vocês vão observar que a string foi impressa no browser. Como eu falei, a string também pode ser declarado com aspas simples, desta forma. Então esta é uma string com aspas simples. Funcionou também. Pode acontecer da gente querer colocar uma aspas dentro do texto, desta forma. Vai funcionar desde que as aspas que você coloque ao redor da string sejam diferentes das aspas que você está utilizando internamente. Então, observem que aqui eu estou usando aspas simples, mas aqui internamente eu estou usando uma aspas dupla. Se eu colocar aspas simples aqui, vai dar erro, porque ele vai entender que aqui é o fechamento da string. Então, vocês vão observar que está dando erro. Para que isto funcione, você pode utilizar o caractere, o que é chamado de caractere de escape. Basta, então, antes das aspas do caractere especial que você quer inserir de toda forma, você usar uma barra invertida. Desta forma. Ó. Assim, você vai conseguir exibir, utilizar aspas iguais às que estão do lado de fora da string, beleza? Uma expressão muito comum é esta aqui, ó. Em inglês, por exemplo. Isso aqui, ó. It's alright. Está tudo bem. Então, para que esta aspa simples permaneça dentro do texto, você tem que colocar a barra invertida. Pronto. Funciona perfeitamente. Uma coisa que pode acontecer também é a gente declarar uma string muito grande. E por uma questão de legibilidade e boa prática, é interessante a gente quebrar a linha. Por exemplo, esta é uma string tão grande, cabe em... Vocês podem observar que a string ficou bem grande. Então, como que eu posso fazer para, a partir de uma dada coluna, eu começar a inserir o texto na linha de baixo? Vocês observem que eu dei um Enter aqui e já deu erro. Para que isso funcione, basta você colocar uma barra invertida
antes do Enter, antes da quebra da linha, que vai funcionar, como vocês podem observar aí. Ó. Uma outra coisa que dá para fazer é concatenar strings. Por exemplo, eu tenho aqui o primeiro texto e eu quero concatenar esse string com outra. Basta colocar um mais e inserir a outra string. Então, o texto completo vai ficar: Olá, tudo bem? Então, são duas strings separadas, mas que foram concatenadas, juntadas através do mais. E aqui eu vou exibir o que está na variável s. Então, a gente consegue ver o resultado como um todo. É possível também declarar uma segunda variável. Vou chamar aqui de S2. Então, esse tudo bem, vou deixar na segunda variável. E na primeira variável, vou deixar só o olá. Olá e tudo bem. A gente pode concatenar desta forma. Aqui embaixo eu vou exibir o S1 mais S2. Vou alterar o valor, o nome da variável aqui de S para S1, S1 e S2, vou concatenar as duas. Então a gente vai ter o mesmo comportamento. Se eu alterar a ordem aqui, vai concatenar da mesma forma. Então, ele vai pegar a variável 2, a string 2, que é tudo bem, e vai concatenar ao final dela o olá. Então, aqui a gente vai inverter a ordem das coisas. Uma outra forma de se declarar uma string é utilizando a palavra-chave new string. Aqui dentro dos parênteses eu coloco a string que eu quero. Então vai funcionar também. Da mesma forma. Vou corrigir a ordem de novo aqui, alterar a ordem. S2. Então, de novo, vai ser o valor da string 1 mais o valor da string 2. Vai funcionar do mesmo jeito. Qual que é a diferença dessas duas formas de se declarar uma string? Esta primeira é a chamada declaração de forma literal, a string declarada de forma literal. Essa segunda forma, a gente está declarando a string através de um objeto. A gente está criando um objeto do tipo string. É recomendado pela W3C a utilização da forma literal, porque declarar string como objeto, além do objeto ser um elemento mais complexo de ser tratado, consequentemente, o desempenho da execução do código vai ser prejudicado. Declarar string do tipo objeto pode trazer outros problemas. Eu vou comparar o valor das duas strings e verificar se eles são iguais. Então, vou chamar aqui de oi, que também eu vou colocar uma string idêntica à de cima. E vou fazer uma comparação aqui bem simples. Se o valor da string 1 for igual ao valor da string 2, eu vou lá no parágrafo imprimir a informação iguais. Se forem diferentes, eu vou imprimir a informação .inner.html vai receber diferentes, caso os valores das strings sejam diferentes. Oi e oi. Então vamos ver o resultado. Iguais. Então vejamos o que acontece se eu modificar o tipo das strings para o tipo objeto. Vou colocar aqui nas duas uma string do tipo objeto.
vocês vão observar que agora o valor que apareceu foi diferente, ou seja, mesmo os valores das strings sendo iguais, ele não reconheceu como sendo desta forma. Por quê? O JavaScript não permite a comparação de strings do tipo objeto. Então, de toda forma, por uma questão de bom desempenho, por uma questão de boa prática e por uma questão de evitar anomalias, a melhor forma de se declarar uma string é de forma literal, utilizando apenas as aspas. Desta forma. Eu vou mostrar agora uns métodos que nos ajudam a trabalhar com strings. Então, vou alterar aqui novamente o valor das strings. E vou imprimir alguns valores através dos métodos disponíveis para strings. Então, o primeiro deles é verificar o tamanho da string. Muito utilizado e bem simples. Vou verificar o tamanho da string 1. String 1.length. O método para se verificar o tamanho da string é o length. Então, se eu atualizar aqui, ele vai aparecer a quantidade de caracteres que há nesta string. Se a gente contar aqui 1, 2, 3, 4 e um caractere vazio, um espaço. Então, são 5 caracteres no total. Outro método bacana é o concat, para concatenar strings. Então, eu peguei a string 1 e vou concatenar ao final dela a string 2. Então, S2. E a gente vai ter aquele resultado que a gente viu no início do vídeo. Ou seja, isso aqui é o mesmo que fazer isso aqui. S1 mais S2. Mesma coisa. Concat. A gente pode inverter a ordem aqui, ó. S2 e concatenar ao final do S2 o S1. Existem outros métodos que podemos utilizar para trabalhar com strings. Vejamos. Então, uma string ponto char@. O char@ serve para a gente descobrir qual é o caractere que está na posição X da string. Por exemplo, qual que é o primeiro caractere, o caractere na posição 0 da string? Ele vai exibir para mim. É o T da string 2, né? T de tudo bem. Qual é o que está na segunda posição? É o U. Correto. Então a gente pode mesclar as coisas. E se eu quiser verificar o último caractere dessa string? No caso aqui, eu quero saber, eu quero retornar a interrogação. Eu vou ter que contar a string toda para saber qual que é a posição da interrogação? Não, a gente pode utilizar aqui dentro outro método. Então, por exemplo, S2 ponto verificar qual que é o tamanho da string. Qual que é o método para verificar o tamanho da string? É o length. Então, length ele vai me retornar o tamanho da string. Só que o tamanho da string ele começa a contar do 1. E o charete ele começa a contar do 0. Então, o tamanho da string vai ser um caractere, um número acima do que o charete consegue visualizar. Então, a gente vai ter que subtrair aqui. Menos 1. Então, se eu quero pegar o último caractere da string, basta fazer isso aqui. Tá aí a interrogação. Se eu tirar o menos 1, ele não vai retornar nada. Por essas questões que eu falei. Eu consigo também utilizar o index_of, que é para descobrir qual é a posição de um caractere na string.
Por exemplo, se eu quiser saber qual que é a posição da interrogação, por exemplo, onde está a interrogação, qual que é a posição dela na string. Então, eu vou colocar aqui dentro o que eu quero buscar, então, como se fosse uma busca. Então, qual que é a posição da interrogação na string? Index of. Ele vai me retornar. É a posição 8. Outro método disponível para strings é o slice. s2.slice, que me permite buscar apenas uma parte dessa string. Ele tem dois parâmetros, que é a partir de onde vai fazer este corte, a partir de onde ele vai pegar essa string. Então, se eu quiser pegar a partir da posição 0, eu coloco 0. Então, a partir do primeiro caractere até o quarto caractere. Então, ele vai pegar o 0, o 1, o 2 e o 3. Esse segundo parâmetro aqui ele é chamado de não inclusivo. Então, ele não vai pegar o quarto elemento, ele vai pegar até antes do quarto, até o 3. O resultado é a palavra tudo. Então, ele pegou o caractere 0, que é o T, o 1, que é o U, o 2, o D, e o 3, que é o O. Apenas isso. Se você omitir o segundo parâmetro, que não é obrigatório, ele vai pegar a partir da posição informada no primeiro parâmetro. Aqui, o 0, então ele vai pegar a string toda, como vocês podem ver. Se eu colocar a partir da posição 5, ele pegou apenas o final da string. Pode acontecer também de você estar trabalhando com números e, naturalmente, o número não vai ter acesso a estes métodos, porque estes métodos que eu estou mostrando são métodos próprios para se trabalhar com strings. Então, vejamos um exemplo. Eu vou colocar aqui o valor 120 nessa variável S1 e eu quero, por algum motivo, eu quero pegar o tamanho deste número. Então, S1.length. Vocês vão ver que eu não tenho acesso, a IDE não me mostra aqui este método, esta função. Nem o char et, então eu não consigo descobrir qual que é o caractere na posição x. Por quê? Porque não é um string, é um número. Para isso, você pode converter esta variável, seja ela qual for, para uma string, utilizando o toString. Então, estou pegando o número e estou convertendo para uma string. E aqui no final, eu vou ter como retorno a string. E a partir daí eu consigo chamar os métodos próprios para string. Então, qual que é o caractere na segunda posição? É o 2, como está lá. 120, o segundo caractere é o 2. O primeiro é o 1. Qual que é o tamanho dessa string? Aí tem 3 caracteres. Então é isso aí. Existem uma série de métodos para se trabalhar com strings. Eu vou disponibilizar na descrição do vídeo um link com uma lista completa dos métodos disponíveis. Beleza? Então é isso aí, até a próxima.